Bom dia, igreja. Bom dia mais uma vez. Hoje estamos fazendo uma gravação um pouco diferente, um cenário diferente, porque, como vocês já devem ter ouvido falar, eu e a Priscila, nós tivemos diagnóstico positivo para Covid e estamos impossibilitados de fazer a gravação na igreja. Então, para não interromper o estudo, a gente está fazendo a gravação aqui de casa e de forma que vai ficar um pouco improvisado, como vocês já podem ter observado. O cenário é um pouco diferente e tudo pode acontecer. Fazer barulho, o carro passar na rua, talvez o cachorro latir um pouquinho, a gente tossir, vai acontecer de tudo um pouquinho. Mas o interessante é isso a gente supera e vai que não seja dada interrupção no estudo que a gente começou a semana passada a respeito de como ajudar pessoas que enfrentam o problema da depressão. Então isso a gente quer dar continuidade agora na parte 2 do estudo, como nós nos colocamos semana passada. E para iniciar o estudo eu queria ter um tempo de oração, colocando esse tempo diante do Senhor. Oremos. Santo Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar abrindo a Tua Palavra e em conjunto com a Igreja, Pai, refletirmos a respeito das Tuas verdades para as nossas vidas. Clamamos que o Teu Santo Espírito esteja presente e não só presente, mas esteja diante, tomando conta da situação, do meu pensar, do meu falar. E em especial, Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor alcance o coração das pessoas que enfrentam esse tipo de problema e necessitam uma nova perspectiva, necessitam de uma transformação no coração para que o seu sentimento seja modificado. Então nós pedimos que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, é o médico dos médicos, que o Senhor realmente atinja, alcance o coração dessas pessoas e que todas as pessoas que estiverem dispostas a se colocarem à disposição, aproveitem, Pai, esse tempo de reunião para obterem a perspectiva tua para ajudar as pessoas que estão nessa situação. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, então para fazer uma pequena revisão aí do que nós vimos na semana passada, né, sobre ajudar as pessoas que enfrentam depressão. Rapidamente, eu não quero me alongar, porque se você tiver algum desejo, você pode ver o vídeo que está gravado lá na igreja. E vamos fazer só pontuar algumas coisas que foram faladas para a gente não perder a linha. Primeira coisa que é importante é o papel da igreja amar as pessoas, amar uns aos outros, também suportar uns aos outros, dar suporte. Quando a gente fala suportar, está se referindo a dar suporte, não aguentar a pessoa, dar suporte, estar junto da pessoa nos momentos de dificuldade. E não tem momento de dificuldade maior que a gente pode exemplificar do que quando uma pessoa está passando por um sentimento tão ruim como esse. Nós vimos alguns versículos na semana passada que ilustram isso, por exemplo, 1 João 4,11 ou João 13,35, também Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, que dão a ideia de que a igreja é uma orientação para nós, para amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Então, e pessoas deprimidas, elas sem dúvida nenhuma são pessoas que necessitam desse suporte, necessitam deste amor. Então, mais do que nunca, é interessante a gente estar falando disso e levando esse assunto para a igreja. Em geral, um dos problemas que acontece, grande parte das vezes, é que, em geral, as pessoas colocam o foco, quando está passando por um problema como esse, um problema emocional, sentimental, ela coloca o foco aonde? No sentimento ruim, apenas no sentimento ruim, e não coloca o foco no problema em si. A maior parte dos casos são, mesmo que sejam fatores espirituais ou circunstanciais, eles acabam sendo tratados com medicamentos, com a prescrição de drogas. E qual é o grande problema que acontece com relação a isso? Se as drogas elas são prescritas, não está sendo levado em consideração a causa do problema. A droga ela age no efeito apenas. A pessoa está se sentindo mal, ela toma uma droga, um medicamento, e ela tende a se sentir bem, ao invés de ir lá na causa do problema, que é o coração, a necessidade de transformar o coração de acordo com a palavra de Deus.
por causa dos problemas espirituais ou circunstanciais que a pessoa está enfrentando. E quando isso não acontece, não é atacado o problema, a causa do problema, a pessoa não resolve definitivamente. Talvez ela tenha que ficar dependente do uso de uma droga por muito tempo e ela não tem uma solução definitiva. Eu fiz aqui um slide ou uma transparência, um slide como vocês estão vendo aí, está projetado, que deixa isso bem claro. Então na primeira parte, na parte de cima que vocês estão vendo, você tem a droga, a pessoa que está dependente do uso da droga, e ela age no efeito, ela vai no sentimento da pessoa. Enquanto a palavra de Deus, que está demonstrado na parte de baixo, ela age na causa do problema, age no coração. E qual é o efeito? O que acontece? Quando você coloca o foco no medicamento, na droga, você tem um efeito no sentimento da pessoa. Como a gente está vendo aqui nessa foto, a pessoa melhorou o humor, está sorrindo, mas o problema em si não foi resolvido. Agora, quando a gente age na causa, de fato, a palavra de Deus, então há um efeito, há uma transformação, há uma entrega do coração, uma mudança de coração da pessoa, e essa mudança, a nova perspectiva de vida que ela adquiriu em função das instruções da palavra de Deus, vai dar então um sentimento modificado, um sentimento melhor do que o que ela estava anteriormente. Mas a diferença é que essa mudança ela tende a ser definitiva e não apenas uma mudança temporária, como a gente pode perceber aqui na parte de cima, que seria necessário tomar o medicamento por um longo período para poder ficar, ou por todo o período, para poder manter o humor melhor. Uma vez que você adquire uma nova perspectiva bíblica, então você pode ter uma mudança, uma transformação no seu coração. Então essa foi a ideia do que a gente tentou passar na semana passada, sempre com o objetivo de trazer mais informações sobre esse polêmico assunto e capacitar a igreja para ajudar irmãos que enfrentam a depressão de forma bíblica, né? Ajudar biblicamente, acho que até ficaria melhor a frase se tivesse colocado, para capacitar a igreja para ajudar biblicamente irmãos que enfrentam depressão. Essa é a ideia que eu quis passar aí. Então, dito isso, já queria passar para a parte 2, que é onde nós interrompemos na semana passada. Como então, ou como ajudar então uma pessoa com depressão? Como deveria ser essa conversa? Como que você pode conduzir? Porque parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Também não é complicado, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, porque possivelmente você não está acostumado, não está preparado, pode não ter uma certa sensibilidade em relação a alguns pontos no momento da conversa com aquela pessoa. Então essa primeira parte, como foi dito, a gente também falou na semana passada que precisa, a primeira coisa, descobrir o que está por trás do sentimento depressivo da pessoa. O que está levando ela a ter aquele sentimento depressivo, uma vez que uma série de coisas, uma série de fatores desembocam na mesma palavra, depressão. Podem ser fatores físicos, fatores circunstanciais, fatores emocionais, ou até mesmo um desrespeito, um pecado em relação à palavra de Deus. Então percebam que várias coisas levam para o mesmo diagnóstico, várias coisas levam para a mesma palavra. Então a gente precisa entender, para poder ajudar essa pessoa biblicamente, a gente tem que entender primeiro, o que levou ela a ter esse sentimento? É um fator espiritual ou circunstancial? Para essas circunstâncias, a palavra de Deus ela é eficiente, ela vai ter resposta. Agora, se você perceber durante a conversa que é um problema físico, você tem que direcionar a pessoa para um médico para que ela possa fazer o tratamento adequado. Então essa foi a ideia que a gente falou também na semana passada. Então, primeiro passo, entenda a profundidade do sentimento que a pessoa está passando com a depressão. Eu preciso entender como que ela chegou naquele ponto, como que ela começou a se sentir dessa maneira. Então eu posso fazer perguntas. A maneira de fazer isso é fazer perguntas. Antes de fazer perguntas, acho que é importante a gente dizer, no caso da igreja, existe uma sala, eu não sei nem se você tem conhecimento disso, mas lá no terceiro andar tem uma sala onde é apropriada para a gente receber pessoas, para conversar com as pessoas, onde é um ambiente quieto, a pessoa está num ambiente discreto, ela não vai ficar preocupada com relação
a confidencialidade daquilo. Um grande problema que existe na questão do aconselhamento bíblico é exatamente a questão da confiabilidade. A pessoa, ela fica preocupada que ela vai abrir a vida dela para uma pessoa da igreja e a pessoa vai abrir a boca, vai falar, vai fofocar a respeito disso e a vida dela vai se tornar pública. Se você quiser destruir o teu ministério de aconselhamento ou a confiança que a pessoa deposita em você, você abre a boca a respeito disso. Então, uma primeira coisa que a gente fala realmente deve ser: precisa ter uma confidencialidade, uma confiabilidade total. Não se fala a respeito do que a pessoa disse para você dentro de uma sala de aconselhamento bíblico. No máximo, você pode, com a permissão da pessoa, levar a permissão, o conhecimento do pastor ou de um líder maduro para que pudesse dar uma opinião, uma sugestão de como você poderia ajudar, mas isso com a pessoa sabendo. Jamais leve com o sentido de fofoca, mesmo que seja até cuidado com relação eu vou te falar uma situação para oração, e aí você já está expondo a vida da pessoa. Não faça isso. A pessoa que confiou em você não merece isso e você não pode de maneira nenhuma fazer isso. Então, primeiro, prepare um local adequado, pode ser na sua casa, pode ser na casa da pessoa, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar, mas que seja um local adequado para esse tipo de conversa. Chegado a reunião, feita a oração, criou aquele clima adequado para uma conversa, onde você vai explicar como vai ser aquilo, o que você vai partir? Você vai partir para uma conversa normal. E uma primeira pergunta que você pode fazer, aliás, antes de fazer a pergunta, é bom a gente destacar que também, como está se tratando de depressão, o tempo que você vai demorar com essa pessoa provavelmente vai ser maior do que você gostaria. Porque não é algo que vai acontecer em 10 minutos de conversa, nem em 20 minutos de conversa. Você vai precisar de tempo para conversar com essa pessoa, talvez 1 hora, a primeira reunião, 1 hora, 2 horas, e depois você vai marcar outras reuniões para poder se aprofundar no assunto. Mas, no começo, é muito mais do que você gostaria de ter. Então você tem que se preparar para isso. Se você também, uma outra coisa que, se você não se prepara, e depois você está no meio da reunião, você chega e olha no relógio, porque a hora que a pessoa está começando a se abrir, você olha no relógio, aquilo já destruiu também aquela sessão de aconselhamento, porque a pessoa vai perceber que o seu tempo não está disponível para ela, você está mais preocupado com outras coisas. Então, se a demonstração de amor é de entrega, ela tem que ser total. Você tem que estar preparado para ficar com a pessoa 1 hora, talvez 2 horas, e tudo bem por isso, não tem problema nenhum. Realmente você vai dedicar um grande tempo para a pessoa. Irmãos, a nossa experiência em aconselhamento mostra que muitas vezes a grande necessidade da pessoa é ter um ouvido, é ter alguém que dê atenção para ela, porque ela não tem uma pessoa que normalmente dê ouvidos, mais qualidade, esteja ouvindo verdadeiramente ela. Então, a demonstração de amor é exatamente pela dedicação que você vai dar para aquela pessoa exclusiva. E isso é até motivo de preocupação, é motivo de atenção. Por este motivo que a gente não aconselha homem e mulher separadamente, eu somente uma mulher, ou a Priscila somente um homem, e vice-versa. Por quê? Porque a pessoa está numa situação vulnerável. E quando imagine uma mulher numa situação vulnerável, e um homem dando toda a atenção para essa pessoa, ouvindo, e ela pode facilmente ter um envolvimento. Então a gente não pode permitir que isso aconteça de maneira nenhuma. Então quando se trata de uma mulher, a gente vai fazer em conjunto. Ou quando se trata de um homem, é a mesma coisa. Ou quando se trata de um homem, eu vou aconselhar sozinho. Quando se trata de uma mulher, a Priscila ou qualquer mulher vai aconselhar sozinha também. Então percebam que tem que ter esse tipo de cuidado para que Satanás não use das circunstâncias para nos tentar e tentar outras pessoas. Percebam que tudo isso a gente já está preparando o ambiente. Vai demorar. E aí então a gente pode começar a falar em fazer perguntas para a pessoa. Então primeira coisa, faça perguntas para ganhar mais informações. Você só vai conseguir saber do que está acontecendo de fato depois que a pessoa começar a falar. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando a pessoa começa a falar,
Ela demonstra o que está dentro do coração dela. Nós não vamos julgá-la. Mais uma observação que eu preciso fazer. Quantas vezes a gente está dentro da sala de aconselhamento e a gente tem a tendência de julgar a pessoa por alguma coisa que ela fala ou alguma coisa que a gente pode imaginar? Não faça isso. Deixa a pessoa falar e não faça julgamentos realmente. E isso vai facilitar bastante para que a gente não tire conclusões precipitadas. Então faça perguntas abertas de maneira que a pessoa possa falar daquilo que está dentro dela. Então, por exemplo, você pode perguntar, como primeira dica prática, sobre o histórico da depressão. Como que a pessoa chegou naquele ponto? E ela vai contar um pouco da vida dela, evidentemente. Às vezes vai falar um pouco mais, vai falar um pouco menos. E você vai deixando ela falar para poder criar uma empatia. Para você conseguir que ela se abra com você, tem que ter uma empatia. E ela vai ter isso na medida que ela se sentir à vontade para falar e perceber que você não está fazendo nenhum tipo de julgamento. Só para completar o que eu tinha falado anteriormente, as pessoas precisam de ouvido. E quando elas têm esse ouvido, algumas pessoas já falaram, sem a gente fazer absolutamente nada efetivo, porque a gente está pensando, como que eu posso ajudar essa pessoa? Ela fala, olha, nem sei te agradecer pelo fato de você ter me ajudado tanto, tendo me ouvido. A gente fica olhando e fala, poxa, eu não fiz nada, só ouvi a pessoa. Mas às vezes é exatamente o que a pessoa precisa. Ela precisa de atenção. Ela precisa de alguém que ouça, ela precisa dividir aquilo que está dentro dela, e isso já é a demonstração de amor. Mas voltando para as perguntas, então faça perguntas, por exemplo, a primeira que eu citei aqui, histórico da depressão. Outra dica que você pode falar é sobre o histórico familiar, como está mostrado aí na projeção. Perguntar do histórico de familiar da pessoa, como que ela vive, se ela é casada, se ela é solteira, se ela vive com os pais, se ela vive sem os pais, se os pais são vivos ou mortos, se ela vive com irmãos, de maneira que, na medida que ela vai descrevendo a vida dela, ela vai abrindo mais a respeito você vai começar a entender por que ela está naquele sentimento tão profundo, negativo. Ela vai acabar falando alguma coisa que vai acontecer. Se ela não falar, você vai aprofundando. Perguntas sobre desafios e dificuldades da vida dela. Quais são os desafios e as dificuldades que ela enfrenta, seja de relacionamento, seja no trabalho. De maneira que você está investigando, você está tentando perceber o que está por trás do sentimento ruim da pessoa. E nesse momento você começa a observar até as expressões faciais, a preocupação da pessoa, a maneira que ela olha, a maneira que ela conversa. Todas as informações que a pessoa passa são importantes. Daí a importância da gente estar totalmente focado na pessoa. O que mais que a gente pode fazer? Falar sobre o que fez com que aqueles desafios fossem particularmente devastadores. Porque, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que, para nós, é absolutamente suportável. Ela pode falar, por exemplo, olha, eu fui rejeitado, minha mãe tinha preferência pela minha irmã, pelo meu irmão, e isso eu não suportei essa carga. Aí eu posso pensar assim, poxa, será que a minha mãe também não tem preferência por um irmão? Mas eu nunca me preocupei com isso, ou me preocupei. Então, mas percebe que na mesma hora que a pessoa está falando, a gente começa a refletir naquilo. Agora, para ela, aquele desafio foi muito desafiador, particularmente desafiador. E já fica uma dica. Você fala, poxa, por que isso foi tão desafiador, tão difícil para a pessoa? É sempre bom você ter um papel em mãos para ir tomando nota de algumas coisas que a pessoa vai falando para você não esquecer depois as coisas. O que mais? Mais uma pergunta sobre como eles escolheram reagir a esses desafios. Essa pergunta é muito importante. Como que você escolheu reagir a esse desafio? Você simplesmente ficou quieto? Você reagiu com rebeldia, que é uma coisa que as pessoas costumam fazer, para poder sair daquela situação ou para descontar aquela situação, ela acaba agindo com rebeldia, fazendo coisas para irritar o familiar, a mãe, o pai, e acaba caindo em multiplicidade de problemas. Às vezes atacando o próprio corpo, agredindo o próprio corpo, a pessoa começa a se aprofundar no problema exatamente para poder reagir à maneira que ela foi tratada, que ela não gostaria de ser tratada. Então, isso tudo são perguntas que você vai fazer para conhecer, para entender como que ela chegou naquele ponto
e para descobrir se o que está por trás daquele sentimento ruim é alguma coisa física, se é alguma coisa circunstancial, se é espiritual ou alguma outra coisa que você venha a descobrir aí pelo meio do caminho. Então percebam, a maneira inicial, depois de criar um ambiente, fazendo perguntas. Mais perguntas. Você pode fazer perguntas sobre mudanças no modo de como eles lidavam com os desafios e dificuldades, como eles lidavam com os desafios e dificuldades. Como que era a vida antes e como que foi depois. E também antes dos desafios e depois. E também se houve alguma maneira se eles começaram a lidar de uma determinada forma e depois passaram para uma outra forma de lidar com os desafios. Primeiro eu ficava quieto, depois eu comecei a falar. Primeiro eu falava, depois eu fiquei quieto e fiquei numa introspecção que me levou a esse estado atual. Também você pode perguntar sobre a questão de se a pessoa já tem buscado algum outro tipo de ajuda, isso é bastante importante também. Se ela já procurou um médico, se ela já está tomando algum medicamento, se ela já teve crises emocionais fortes. Você pode ir ampliando o nível de perguntas para que a pessoa, você perceba também o que está por trás disso. Agora, uma parte da conversa, depois de um bom tempo, da primeira sessão, é importante você pegar o pano de fundo espiritual da pessoa. Então você deve fazer perguntas sobre o papel de Deus, o papel do Senhor na vida da pessoa. Então isso já vai fazer a pessoa refletir. Perguntar sobre salvação, fazer um diagnóstico de salvação, perguntar se a pessoa ela tem relacionamento com Deus. Geralmente a pessoa vai falar que sim, mas você precisa perguntar um pouco mais. E como é o seu relacionamento com Deus? Você ora regularmente? Você tem devocionais? Você lê a Bíblia? Você assiste cultos? Você lê livros? Provavelmente uma pessoa em estado de depressão não está fazendo nenhuma dessas coisas. Mas você precisa entender, e como o aconselhamento é bíblico, você já vai estar levando a pessoa a refletir biblicamente. Se eu quero resolver o problema biblicamente, eu preciso ter relacionamento com Deus. Então é fundamental a gente fazer perguntas para descobrir o pano de fundo espiritual da vida da pessoa. Existem muitas perguntas, não vão ser essas exatamente, são dicas. Talvez você já conheça a pessoa, você já conheça o pano de fundo da pessoa, da vida da pessoa. Então, mas o importante é que a gente faça perguntas para que ela fale e você deixe ela expressar aquilo que está dentro dela para exatamente se sentir essa empatia e você começar a entender o problema. Então, o primeiro passo, exatamente, fazendo perguntas. E ao fazer perguntas, eu até destaquei aqui na projeção, deixe que eles ou elas expressem as suas frustrações, seus temores, suas preocupações e decepções. Então, eu trouxe aqui como uma ilustração o Salmo número 13, versículos 1 e 2, Davi falando: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Então percebam que são perguntas que Davi está fazendo para Deus no momento que ele está com a alma dele extremamente angustiada, e a pessoa provavelmente vai expressar frustrações também. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, essa carga está muito pesada para mim. Ele vai começar a colocar para fora e você precisa deixá-la expressar esses sentimentos ruins. Então, além de fazer as perguntas, junto com as perguntas, virão coisas como essa também. A pessoa vai falar dos temores, dos medos, das preocupações, das decepções. Isso a gente tem que ter em mente que vai acontecer e você deve deixar que isso aconteça também. Você deve permitir que isso aconteça. E o que mais? Exercite a paciência para ouvir a pessoa no ritmo dela. Então percebam que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Exercite paciência para ouvir a pessoa no ritmo dela. A pessoa não está no mesmo ritmo seu. Esqueça relógio, esqueça pressa, você vai precisar de paciência de fato, que é uma coisa que geralmente é falta para a gente não tem tanta paciência assim. Isso pode exigir um ritmo mais lento no aconselhamento, o que nós não gostamos.
a gente quer um ritmo mais rápido, a gente quer ver resultados. Eu já destaquei semana passada, possivelmente você nunca vai ver um resultado num caso como esses, ou vai ver muito pouco. É comum, é possível ver, mas não é tão comum assim se ver. As pessoas lutam muito, é algo muito desafiador. Então, pode exigir um ritmo mais lento, sim. Você não deve buscar resultados e muito menos resultados imediatos. Precisa paciência. Ainda mais, pode exigir um tempo de oração com a pessoa que sofre. Levar a pessoa mais vezes à oração, fora a oração inicial da sessão, pode ser necessário que você leve mais vezes a questão da oração para obter realmente fortalecimento de Deus, porque nós não podemos fazer nada. É o Espírito Santo que pode fazer alguma coisa. Então, se num momento qualquer, seja para depressão ou qualquer tipo de aconselhamento, você está precisando de oração, pare e ore. Não pense duas vezes. Peça orientação, capacitação do Espírito Santo para aquele momento de dificuldade. Então, precisamos exercitar paciência. Então, como primeiro ponto para ajudar a pessoa, entenda a profundidade. Eu preciso entender. E a maneira de entender, preparando o ambiente, fazendo perguntas de maneira que a pessoa coloque o que está dentro dela para fora e também deixe que ela expresse as suas frustrações, as suas mágoas, dê esperança para ela, que a gente vai ver em seguida, na sequência, no ponto número 2, e também tenha muita paciência. Esse ponto pode ser um aconselhamento formal, ou mesmo dentro de casa, você precisa ter bastante paciência para que aquilo tenha efeito na vida da pessoa e não simplesmente algo mais ainda destruidor. Então, o primeiro ponto, exatamente esse daí. Vamos já dar para o segundo ponto, que fala, demonstre biblicamente a esperança e ajuda encontradas no relacionamento da pessoa com Cristo. Então, na projeção aí está destacado, conecte a pessoa. Conecte, está grifado e está também em negrito. Conecte a pessoa que sofre com as muitas passagens e pessoas da Bíblia onde a depressão é encontrada. Muito da ajuda é viajar com a pessoa pelos versículos. Percebam que aqui, então, tem uma formação fundamental. Eduardo pode ter a eloquência que quiser. Você que está me ouvindo pode ter a eloquência que quiser. Nós não podemos fazer nada na vida da pessoa. O quem pode fazer é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele usa as Escrituras, ele te usa como ferramenta, mas ele usa as Escrituras para poder transformar o coração da pessoa. É o Espírito Santo que transforma o coração da pessoa. E quando você fala de dentro de você para outra pessoa, você está falando de você para a pessoa. Quando você está falando da Bíblia para a pessoa, você está passando versículos bíblicos para a pessoa, a pessoa está se confrontando com a palavra de Deus, ela está olhando aquela mensagem da palavra de Deus e o Espírito Santo está trabalhando na vida dela para que ela possa aplicar aquilo na vida dela. Então, muito do aconselhamento bíblico, e quando é a sua parte de falar, é a parte de falar a palavra de Deus, e não o que eu acho, o que eu penso. Você pode até dar uma opinião, mas tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, é por isso que está escrito, conecte. O aconselhado, a pessoa que sofre, ela está longe da palavra de Deus naquele momento. Mas o nosso papel como ajudador é conectar a pessoa com as pessoas e com as passagens, os versículos bíblicos que vão poder ajudar a pessoa. Vamos dar um exemplo aqui? Um dos versículos mais tradicionais e talvez o clássico para ajudar pessoas que enfrentam sentimentos depressivos é exatamente 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Então, você vai pedir para a pessoa abrir a escritura, ou você vai abrir para ela, e você vai pedir normalmente para que a pessoa leia, para que ela já tenha contato com a palavra de Deus, e você vai gastar um tempo importante para explicar o versículo, palavra por palavra, pedacinho por pedacinho, de forma que faça sentido na vida da pessoa. Por exemplo, o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel,
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento ou escape, de sorte que a possais suportar. Então percebam, é um versículo bastante conhecido, que quando a gente começa a explicar para a pessoa, vai fazer sentido para aquela situação que ela está passando, enfrentando naquele momento. Porque ela acha que ela é impossível, ela não suporta mais passar por aquela situação. Ela não tem capacidade, ela não tem forças, ela não consegue. Então você tem que dar esperança para a pessoa, e a esperança vem pela palavra de Deus. A esperança vem quando o Espírito inunda o coração da pessoa, quando a pessoa obtém uma perspectiva bíblica, quando a pessoa obtém uma perspectiva da ação de Deus na vida dela. E nada mais, nada melhor do que versículos para mostrar isso daí, como esse. Então a pessoa enfrentando aquele problema e você começa a explicar. Olha o que diz a palavra de Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, tudo que Deus permite na sua vida, é possível que você suporte, porque Ele já prometeu que Ele não vai permitir nada que você não possa suportar, que não seja humano. Então a frase seguinte afirma exatamente isso. Deus é fiel, não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Mas não para aí a explicação. Você pode falar bastante e a continuação, depois do ponto e vírgula, é: pelo contrário, além de Deus não permitir que você sucumba ou algo mais do que você pode suportar, ao contrário, Ele junto com a tentação ou com a provação que Ele está permitindo na sua vida, ou que está sendo alguma coisa que está tentando a sua vida, Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar um escape, Ele vai te dar uma maneira que você possa suportar, como está escrito na última frase, de sorte que você possa suportar. Então quando você põe a pessoa, depois de um tempo que você está conversando com ela, e você começa a colocar a perspectiva bíblica na vida da pessoa, você começa a mostrar que a palavra de Deus, ela tem alguma coisa reservada para aquela circunstância específica que ela está passando. Ela começa a se sentir mais, ela pode começar a se sentir mais esperançosa. Vamos pegar mais um exemplo. Salmo 23, 3. Eu não vou falar todos os exemplos que eu estou aqui, que eu separei, porque seriam muitos. Mas, de qualquer maneira, eu vou pegar mais um ou dois. O Salmo 23, versículos 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então percebam, versículo que dá esperança para a pessoa também, dá esperança bíblica. Ela sabe que o Senhor é o pastor, o Senhor vai colocá-la em uma situação de privilégio, vai fazer ela repousar, ela não está sozinha naquela situação. Então são versículos que realmente ajudam bastante a pessoa nesse momento de sofrimento. Vamos pegar mais um, Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então você tem Deus como seu auxílio, você tem Deus como teu ajudador. Você pode realmente desfrutar desta maravilha. A pessoa que está passando por aquele sentimento tão ruim, ela vai se sentir confortada com esse tipo de informação, com esses versículos bíblicos. Isso para a gente poder dar esperança para ela. Esperança é um dos recursos que, como conselheiros e como pessoas que estão querendo ajudar outros biblicamente, você nunca pode deixar de transmitir. Quando a pessoa perde a esperança, ela está sujeita a tomar atitudes mais drásticas. Eu já contei isso na sala de autoconfrontação algumas vezes, e foi um caso bem emblemático que aconteceu de um rapaz que estava passando por aconselhamento bíblico, e o problema dele era a depressão, exatamente depressão. E num determinado momento, naquela época a gente ainda usava telefone em casa, ligava para as pessoas. Hoje em dia a gente não liga mais. Mas ele ligou aqui na minha casa para falar comigo, e eu não estava, a Priscila atendeu o telefone. E ele falou que estava me ligando, falou para ela que tinha me ligado, como ele gostava de mim, tinha um bom relacionamento, mas ele tinha tomado uma decisão de tirar a própria vida. Ele estava avisando. Então perceba,
Naquele momento, exatamente no momento que a Priscila estava com ele no telefone, o que ela ia falar para ele? Ela ia falar, olha, espera aí, vamos verificar quais os fatores. Não, ela não podia falar nada disso. Então ela foi direto nos versículos, começou a ganhar tempo com ele, falando versículos que dão a esperança bíblica, como estes, por exemplo, para que quanto mais tempo passa, o sentimento ele é volúvel. A pessoa que está passando por isso, ela é vulnerável. Ela pode tomar decisões emocionais baseado num impulso. Então, o tempo que você ganha com a pessoa dando esperança, você fortalece para que ela mude a perspectiva. Ela pare de pensar daquela maneira e volte a ter o discernimento bíblico, o discernimento espiritual. Isso vai facilitar para que ela tenha uma mudança na maneira de pensar. E foi exatamente o que aconteceu. A Priscila ficou com ele um bom tempo no telefone e ele se acalmou e acabou mudando de ideia. A gente sabe que ele voltou para o convívio normal da igreja dele e depois ele era uma pessoa de outro local. Mas enfim, é muito importante, dentro desse processo de ajuda da pessoa, você sempre dar esperança bíblica para a pessoa. Agora eu vou entrar numa parte que é extremamente importante e eu quero explicar com bastante detalhes para vocês. Porque ao chegar nesse ponto, a pessoa pode estar imaginando que aquele problema que ela está passando, a depressão, principalmente, sempre estou falando com fundo espiritual ou circunstancial, tá? Porque eu não vou falar de problemas físicos, mas aquela parte que é espiritual ou circunstancial. A pessoa pode achar que é algo que simplesmente aconteceu na vida dela. Simplesmente aconteceu. Mas não é verdade. Ninguém acorda de manhã e fica deprimido meia hora depois. Não é assim que funciona. Então eu estou colocando aí na projeção um diagrama que eu extraí também do material da ABCB, que é um diagrama que foi elaborado pela Fitzpatrick e Hans Hendrickson. São duas pessoas ligadas ao movimento de aconselhamento bíblico. E faz muito sentido esse diagrama. E mostra que a pessoa, aquilo não surgiu do nada na vida da pessoa. Então percebam que esse diagrama vai mostrar uma evolução e depois uma regressão do quadro, desde que a pessoa faça as mudanças bíblicas correspondentes. Então, primeiro, aquilo não surgiu. Como diz aí no ponto número 1, pensamentos e sentimentos tristes de diversas causas. Começou dessa maneira. Alguma coisa, alguma circunstância, algum pecado, alguma coisa aconteceu na vida da pessoa que levou-a a ter pensamentos e isso levou a sentimentos tristes por diversas causas. Começou, alguma coisa saiu errado, uma quebra de um relacionamento, ou uma situação de luto, alguma coisa saiu dos eixos e levou a pessoa a ter pensamentos. Irmãos, o pecado começa com um pensamento. Todo pecado começa com um pensamento. E o Espírito Santo que habita em nós dá uma fração de segundos para que a gente tome conta desse pensamento. Mas se eu não tomar conta, o pensamento vai tomar conta de mim. Então, no caso da depressão, é um ciclo. Até a pessoa chegar na depressão profunda, é um processo, exatamente esse processo que nós estamos tentando mostrar para você agora. Então a pessoa começa a ter pensamentos e sentimentos tristes por diversas causas e não toma uma atitude para inverter isso. Agora, pensando na minha própria vida, às vezes acontecem circunstâncias que logo eu começo a ter pensamentos tristes, começo a ter sentimentos tristes, e algumas vezes a gente até gosta de sofrer um pouquinho, a gente começa a querer gostar daquele sentimento, aquele pensamento, mas é exatamente a hora da gente colocar isso fora. Eu me lembro no ano passado, quando começou a pandemia e a gente já se retirou na quarentena e aquilo começou a dar sentimentos tristes, pensamentos tristes, a gente não sabia o que estava acontecendo, uma insegurança, e aquilo vai tirando a coragem da gente. Olha o que fala o ponto 2. O pensamento e sentimentos tristes de diversas causas leva à falta de desejo de cumprir as responsabilidades. Eu perdi o desejo de cumprir as minhas responsabilidades.
Eu tinha dificuldade na oração, eu tinha dificuldade na leitura, eu tinha dificuldade na preparação de devocionais, comecei a ter dificuldades, porque eu estava permitindo que aquele sentimento ruim tomasse conta da minha pessoa. Mas é verdade, a experiência que a gente tem até o contato faz com que a gente, mesmo sem vontade, a gente faça o caminho inverso. E foi exatamente o que eu fiz naquela ocasião. Mas pensa numa pessoa que não tem essa visão. A pessoa vai começar a ter os sentimentos, os pensamentos, e talvez a circunstância é difícil mesmo. E a falta, essa falta de desejo, esse sentimento triste, leva a uma falta de desejo de cumprir as suas responsabilidades. Ela começa a parar de cumprir as responsabilidades ou não cumpre de maneira adequada. E o que acontece? O pensamento ruim, a falta do desejo de cumprir as responsabilidades em conjunto, leva a uma irresponsabilidade. Você começa a perceber que está demorando para fazer as coisas, você não está cumprindo com aquilo que esperam de você. Se você é um estudante, as lições começam a se acumular. Se você é um trabalhador, você não está atendendo naturalmente as demandas da tua empresa. Se você é uma dona de casa, talvez você não esteja arrumando a casa adequadamente, preparando refeições, lavando roupa, passando roupa, todas as coisas que atribuem um lar. Talvez não esteja educando corretamente os filhos. Aquele pensamento triste levou a um problema, a uma falta de desejo de cumprir as responsabilidades, e isso tudo junto leva a uma irresponsabilidade. Agora, quando eu me sinto irresponsável por alguma coisa, eu deveria fazer e não fiz, então vem o ponto 4. Me dá mais tristeza e falta de energia, me joga para o fundo do poço. Eu me sinto, como diz na gíria, um zero à esquerda. Eu me sinto um lixo, não sirvo para nada. Eu realmente estou triste e não tenho energia para nada. Agora, eu estou sendo simplista na minha maneira de explicar, mas pensa numa pessoa que enfrenta, por exemplo, um divórcio, ou momentos que a gente tem visto de pessoas perdendo famílias inteiras com problemas na Covid. A gente tem visto uma série de sofrimentos, pessoas que enfrentam doenças, que sofrem por muito tempo. Não é fácil, irmãos. A gente, por mais que a gente falar é fácil, mas passar por aquela situação não é nada fácil. E o que está ao nosso alcance fazer é tentar entender o sofrimento da pessoa para dar um pouco de esperança, estar ao lado da pessoa. A pior coisa que a pessoa pode se sentir nesse momento é se sentir mais só, mais solitária. Então ela precisa realmente do apoio, e é nesse sentido que vale a pena. Mas percebam que ela não chegou naquele ponto do nada. Foi uma evolução. Aquele sentimento causou, por diversas causas veio o sentimento, isso fez com que ela deixasse de cumprir as responsabilidades. O sentimento de irresponsabilidade, mais falta de energia ainda e tristeza. E aí vem o ponto 5, que é o ponto mais profundo. O coração e o corpo aprisionados pela depressão. A pessoa desiste, ela joga tudo e fala, chega, não quero mais, não vou fazer mais, não suporto mais. Então ela entrega a própria vida à depressão. Ela não tem mais ânimo para nada e simplesmente chegou no ponto mais baixo daquele sentimento que ela está passando. E aqui vem antes de fazer a parte da evolução, eu vou colocar para vocês aqui um raciocínio, como já juntando tudo que nós falamos até agora. O que normalmente acontece neste momento? Geralmente, a pessoa não tem suporte de ninguém, ela não tem apoio, ou a pessoa que está tentando apoiar, ela não está disposta a ter paciência e descobrir. Então, o caminho mais curto é, olha, você precisa de ir no médico. Que é até óbvio que a pessoa precisa ir no médico. Eu não sou contra a pessoa ir ao médico. Mas, o que acontece, e esse é um ponto crítico que a gente tem que comentar, foi por isso que eu trouxe todas as informações a respeito das drogas. Quando a pessoa busca uma ajuda, que não é ajuda bíblica, ela busca uma ajuda humanista, seja dos médicos, seja dos psicólogos, o que acontece? Normalmente, eles não têm como meios de ajuda a palavra de Deus. Eles não têm como solução para o problema as instruções da palavra de Deus para a vida da pessoa. Então o médico ele vai fazer algumas perguntas de diagnóstico, que
eu ia trazer isso aqui, mas resolvi não trazer para não compridar tanto. Ele vai fazer meia dúzia de perguntas que estão no manual dele, e dependendo das respostas da pessoa, ele vai dizer que o diagnóstico é depressão. E ele vai simplesmente receitar ou prescrever uma droga para que a pessoa se sinta melhor. Agora pense, suponha num problema espiritual ou circunstancial. A pessoa chegou nesse ponto porque ela deixou de cumprir as suas responsabilidades e ela afundou-se num sentimento de tristeza, de entrega pessoal. Se ela simplesmente melhorar o humor, não vai corrigir a origem do problema, que é o coração dela. Ela vai simplesmente ter uma melhora no humor, mas vai continuar indisciplinada, irresponsável, não cumpridora, não dependente da palavra de Deus. Ela não vai ter isso como estilo de vida. Então, enquanto a tendência, não que isso vá acontecer sempre, mas a tendência é que a pessoa fique dependente do medicamento. O medicamento vira uma muleta. No dia, todas as fases da vida que a pessoa está se sentindo mal, está com sentimentos ruins, a primeira coisa que ela pensa, medicamento, porque ele vai me deixar melhor. Ao passo de que o crente deveria pensar, Bíblia, onde foi que eu desviei da palavra de Deus? Aonde foi que eu deixei de obedecer? Se é que o problema é espiritual. Então percebam que esse ciclo mostra que a pessoa não chega, aquilo não aconteceu do nada na vida dela. Foi uma sequência de acontecimentos. E qual é o ciclo inverso, o caminho inverso? Como eu estou projetando aí para vocês. Por exemplo, primeiro ponto para a gente inverter a situação. Pela fé, decidir cumprir as responsabilidades independentemente de como se sente. É importante essa segunda parte, independentemente de como se sente. Lembra de Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7? Deus falando para Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Não é certo que se procederes bem serás aceito? Então Deus está falando para Caim, olha Caim, você errou, é verdade. Isso não obteve a minha aprovação. E a pessoa pode ter errado também. Mas o que Deus falou para Caim? Procedas bem e serás aceito. Mas se você não proceder bem, o seu pecado será contra você mesmo. A ti cumpre dominá-la, a você mesmo cumpre dominar. Nós temos que dominar aquela situação, aquele sentimento ruim. E nós precisamos ajudar a pessoa a voltar a cumprir as responsabilidades. Nós vamos falar um pouco mais disso um pouco mais para frente, logo na sequência, mas é fundamental a gente estar levando a pessoa para começar a sair daquela situação de depressão profunda, animá-la a começar a cumprir as responsabilidades novamente. Lembre-se que no ciclo da descida, o que levou a pessoa à entrega total foi a irresponsabilidade, a falta de desejo de cumprir as suas responsabilidades, levando à irresponsabilidade. A maneira que vai fazer com que ela volte é obter a perspectiva bíblica pela fé, voltar a cumprir as suas responsabilidades, independentemente de vontade. Ah, mas eu não estou com vontade. Não tem problema. Não tem problema. Você vai ter que fazer mesmo sem vontade. O que vai acontecer? Olha o ponto 2 da ascensão. Se, pela fé, a pessoa decidir cumprir as suas responsabilidades, independentemente de como se sente, como eu acabei de explanar para vocês, o ponto 2 é que o sentimento bom, aquela sensação de dever cumprido, que resulta do saber que você está fazendo o que Deus quer que você faça, ela vai vir. Você vai ter um sentimento bom exatamente por essa sensação de que está obedecendo a Deus. Se Caim tivesse obedecido a Deus, e ele sabia que o problema dele, o semblante descaído, era exatamente pela desobediência à palavra de Deus. Se ele obedecesse à palavra de Deus, ele não precisaria ter o semblante descaído. Ele simplesmente poderia andar com o semblante erguido. Mas ao invés de obedecer a Deus, ele preferiu a multiplicidade de problemas. Acabou tirando a vida do irmão e sofreu por causa disso. A pessoa que está enfrentando um sentimento depressivo, a mesma coisa. Ela precisa entender que ela tem que cumprir as suas responsabilidades. E isso não é vontade. E você vai talvez ajudar a pessoa nas responsabilidades. A gente vai ver daqui a pouco, como eu já disse, coisas básicas. Às vezes se é uma pessoa em casa,
é levantar da cama, é lavar uma louça, é arrumar a cama. Às vezes, se é uma pessoa que trabalha fora, vai trabalhar independentemente do desejo, comece a estudar, eu não sei qual é a responsabilidade que a pessoa deixou de fazer, mas o fato é que você vai poder descobrir isso nas entrevistas que você vai fazer. Então, da mesma maneira que a pessoa teve uma caída, ela pode ter uma ascensão. O sentimento bom que resulta do saber que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Isso vai vir na medida que você comece a cumprir a responsabilidade. E aí você sobe mais um passo. Mais energia e desejo de trabalhar em seus problemas e seguir o Senhor. Porque você deu o primeiro passo, vai te deixar um pouco mais fortalecido, você vai estar animado, vai continuar no aconselhamento ali com aquela pessoa, a pessoa vai estar te acompanhando com paciência e com amor, e você vai ter condições de dar um passo a mais, vai subir mais um degrau, você vai ter mais energia e desejo de trabalhar nos seus problemas e seguir a sua vida com o Senhor como um todo. A vida da pessoa começa a voltar ao normal, ela começa a readquirir a perspectiva que ela havia perdido anteriormente. E aí vem mais um passo que acontece na vida da pessoa que está se recuperando. Pela fé também, trabalhar em seus problemas e buscar ser fiel na força de Deus. Cabe aí ao conselheiro, em conjunto com a pessoa, depois de um tempo, o último ponto desse estudo vai falar sobre a questão do pecado, vai ajudar a pessoa que você já identificou qual é o problema que está por trás do sentimento ruim? Sim, por causa das perguntas. Então, depois que você levou a pessoa todo este caminho, você vai poder pegar suas anotações e falar, olha, você tem um problema com a ira, você tem um problema com a preocupação, e aí você vai levar a pessoa a fazer ao perdão, você tem um problema de relacionamento, depende qual é o problema da pessoa. Mas o fato é que a gente vai ter condições de, pela fé, trabalhar nos problemas e evitar que ela volte a cair no problema, porque ela sabe, ela aprendeu a lidar com aquela circunstância. Tá? Problemas do passado, transferência de responsabilidade, colocar a culpa em parentes, são coisas muito comuns que levam a sentimentos depressivos, de fato. Então, vocês perceberam como faz muito sentido esse ciclo? A pessoa não entrou nessa situação do nada, ela entrou num ciclo que levou àquele sentimento ruim. Então, quando você se deparar com a pessoa, você que está com um sentimento saudável, você precisa ter essa visão para poder tirar a pessoa daquela situação, ajudar a pessoa a sair daquela situação. Você não vai tirar, você vai ajudar a pessoa a sair daquela situação. Porém, saiba que não é um processo lento e talvez a pessoa não queira sequer, ela não vai ter nem ânimo para aquilo, é somente o Espírito Santo que pode ajudá-la a sair daquela situação. É algo que requer muita paciência e muito amor e muito suporte, de fato. A gente tem que dar suporte para a pessoa. Se nós conseguíssemos, cada um de nós na igreja, suponha que 50 pessoas na igreja, 30 pessoas na igreja, se dispusessem a cada um ajudar uma pessoa com depressão, ou a cada 2 pessoas ajudar uma pessoa que tem depressão. Cada casal, suponha que isso aconteça no decorrer de 1 ano. Você acompanha uma família, uma pessoa por 1 ano. Depois de 1 ano, nós teríamos pelo menos 15 pessoas fortalecidas pela força do Espírito Santo e com as ferramentas que Deus colocou à igreja na vida dessa pessoa. E certamente a pessoa recuperada, ela teria muito mais vida espiritual, um amadurecimento, porque ela adquiriu, a circunstância da vida levou ela a adquirir uma perspectiva diferente e ela vai ser uma pessoa frutífera dentro do corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu estou vendo aqui no relógio que já se foram 50 minutos e 54 minutos e ainda tem bastante coisa pela frente. Eu não vou conseguir terminar hoje novamente. Eu vou interromper o estudo novamente e na semana que vem certamente vai ser possível. Eu vou fazer uma revisão bem curta e a gente passa do ciclo para frente exatamente para ver a questão das partes que faltam ainda. Eu acho que não vale a pena a gente correr com esse assunto, porque não é toda hora que se fala a respeito disso, e talvez muitas pessoas falem, eu não estou interessada nisso, não conheço ninguém, não é para mim, mas se poucas pessoas tiverem
vendo e estiverem dispostas a aproveitar essas informações, pode ser extremamente útil. A gente pode, não que esteja nas nossas mãos, mas porque Deus dá a capacidade da gente ajudar a vida das pessoas através da palavra dele, a gente pode até, talvez, quem sabe, ser usado por Deus para evitar até que a pessoa se mate ou que a pessoa tome uma decisão drástica na vida dela. Então, que Deus possa usá-lo e me usar também para que conjuntamente a gente tenha sensibilidade de se colocar na vida dessas pessoas. Eu vou fazer uma oração neste momento e para a gente encerrar e a gente já dar continuidade na semana que vem. Oremos. Amado Deus, graças te dou porque o Senhor permitiu, mesmo de uma forma improvisada, que a gente continuasse esse estudo. Pai, que o Teu Santo Espírito, que é o Todo-Poderoso, ele alcance os corações das pessoas que enfrentam esses males. Ó Pai, age na vida dessas pessoas, tenha misericórdia, Senhor. Faça com que elas adquiram a Tua perspectiva e entendam muitas vezes o que está por trás desse sentimento ruim. Use pessoas, use a Tua igreja, Pai, use tantas pessoas que são capacitadas na nossa igreja para poder dar suporte, para dar amor, demonstrar amor, e que pessoas sejam animadas realmente, não somente na Igreja Batista Esperança, mas na Tua igreja como um todo. Lembrando de pessoas que buscam essa cura, esse bálsamo na vida delas, que nos procuram. O Senhor sabe que nós não temos capacidade, Pai, mas que o Teu Santo Espírito nos capacite para levarmos esperança e esperança bíblica para essas pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu desejo para vocês um bom dia, uma boa continuação do domingo e até mais no culto das 11 horas. Até logo.